abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós leremos a partir do capítulo 3, versículo 14, até o final deste capítulo. Carta de Paulo aos Efésios, continuando a nossa série nessa carta. E hoje nós concluímos a primeira parte da carta, a parte mais teórica, mais doutrinária da carta, se conclui hoje, para então, a partir do capítulo 4, Paulo entrar nas partes mais de aplicação, de vida cristã prática. Paulo encerra, então, essa sessão teórica da sua carta com uma oração. E hoje nós estudaremos, então, qual é a oração que o apóstolo Paulo faz para a igreja dos Efésios. Assim diz a palavra de Deus, Efésios 3, versículos 14 em diante, assim diz o Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Querido, santo e todo-poderoso Deus, nesta noite nós unimos as nossas vozes à voz do teu apóstolo do passado, o apóstolo Paulo. E assim como ele clamou essas bênçãos sobre a igreja dos Efésios, nós clamamos a ti, que derrame as mesmas bênçãos sobre nós. Dá-nos do poder do Espírito Santo. Dá-nos que Cristo habite no nosso coração. Dá-nos que nós conheçamos todas as dimensões do amor de Deus por nós. E dá-nos, ó Deus, que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. O Senhor é capaz de fazer isso e infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, ó Deus, venha ao nosso encontro, venha ao nosso socorro, desperta aqueles que estão sonolentos, chacoalha, ó Deus, faça acordar aqueles que estão dormindo em sua vida cristã. Deus incomoda com uma sensação de que é necessário viver em santidade aqueles que estão relapsos no seu relacionamento contigo. Pai, faça com que gastemos mais tempo com o Senhor, mais tempo em intimidade com o Senhor, mais tempo de joelhos dobrados em oração. Ó Deus, desperta-nos como teu povo. Pai, que o teu Espírito encontre-se de maneira especial com cada um de nós, com cada irmão que assiste ou que cultua conosco por intermédio do nosso canal do YouTube, com cada pessoa, ó Deus, que ouve esse trecho tão magnífico da tua palavra. Pai, não permita, Deus, não permita
que ao final desses minutos, nos quais a tua palavra será exposta e nos quais nós seremos expostos diante da tua palavra, não permita que nós continuemos da mesma forma. Que o Senhor nos transforme, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um trecho muito, muito especial da palavra de Deus. E é um trecho muito útil e muito necessário para a nossa época. Porque nós vivemos numa época, meus irmãos, em que muitos acham que para ser cristão basta você, em algum dia que um pregador pregar e fizer um apelo, basta você levantar a mão e basicamente você agora é cristão, embora a tua vida continue sendo como era antes. Meus irmãos, nada mais distante da realidade do que isso. Alguns acham que depois do momento que você teve um encontro com Cristo, então basta cumprir algumas responsabilidades de crente. De vez em quando eu vou à igreja, quando a igreja está aberta, entrego os meus dízimos para abrandar a ira de Deus, e assim está tudo bem. Meus irmãos, nós estamos rodeados de cristãos superficiais. Cristãos que acham que o cristianismo é apenas uma das várias facetas da sua vida. Tenho vários papéis sociais, e um deles é o meu papel como cristão. Não, meus irmãos, não pode ser assim. Cristãos que vão à igreja de vez em quando e não firmam um compromisso sério com o Senhor durante a sua vida. Meus irmãos, que coisa triste é o cristianismo das grandes mídias sociais. Esses dias, meus irmãos, imaginem o absurdo. Eu abro uma notícia, e aí então estava uma famosíssima cantora de funk do nosso país, estava convocando uma live gospel. Qual é o nível que o cristianismo chegou, meus irmãos? Para uma cantora de funk, uma mulher sem nenhum nível espiritual, convocar uma live de música gospel. E alguns cantores cristãos iam participar disso. Meus irmãos, o nível do cristianismo da nossa época é um nível terrível. E assim nós vemos pessoas que se dizem cristãs, ouvindo as mesmas músicas, falando do mesmo jeito, fazendo as mesmas falcatruas nos seus negócios, sonegando os impostos da mesma forma, tendo as mesmas atitudes de ira, de inveja, de orgulho, de agradar pessoas, visando receber alguma coisa em troca. Meus irmãos, como é que nós resolvemos esse problema? Qual é o remédio? Porque ainda que você não seja um cristão vivendo nesse nível terrível que eu apresentei aqui, se é que podemos chamar de crente alguém que vive dessa forma, mas certamente todos nós precisamos melhorar na nossa caminhada cristã. Eu ouvi certa feita e é verdade. Você quer humilhar um cristão? Pergunte como anda a vida de oração dele. E de fato, meus irmãos, será que nesses dias, que talvez você tenha mais tempo na sua casa, será que você tem usado esse tempo para aproximar-se mais de Deus? Será que você tem gastado mais tempo na presença do Senhor Deus? Você tem orado mais? Meus irmãos, Paulo escreve esse trecho da sua carta porque ele queria que uma grande transformação acontecesse na vida dos efésios. Ele queria ver os efésios sendo radicalmente transformados a partir do alto. Ele queria ver Deus fazendo uma obra grandiosa na vida dos efésios, e Paulo então ora. Esta é a segunda oração que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. A primeira estava no capítulo 1 e foi lida durante o nosso culto, e essa é a segunda oração, e em ambas as orações nós temos como grande assunto o pedido do poder de Deus. Paulo clama: Senhor, dá poder para o seu povo. Senhor, derrama do teu poder sobre o povo. Mas antes disso, Paulo nos informa como ele vai fazer essa oração. Nos versículos 14 e 15 nós lemos: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai.
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então a primeira coisa que nós encontramos é a postura física do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava tão comprometido em ver essas coisas que ele vai pedir a Deus acontecerem na igreja, que ele se colocava de joelhos diante do Pai. O Pai que dá o nome para toda a família. Notem que nós não temos no texto todas as famílias, mas nós temos no texto um singular, toda a família, é uma só família, é a família de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja militante da terra e a igreja triunfante dos céus, toda a família de Deus, a família que é a igreja, toma o seu nome, deriva o seu nome da pessoa do próprio Deus, tanto aqueles que estão no céu como aqueles que estão na terra. No entanto, o nosso texto começa com, por esta causa. Qual causa era esta? Bem, Paulo já havia falado grandes coisas a respeito da igreja. Capítulo 2, versículos 1 a 10, ele nos mostrou que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e que Deus, com a sua graça, veio sobre nós, nos deu vida juntamente com Cristo, nos salvou pela graça e deu boas obras. Separou boas obras personalizadas para cada um de nós praticar. No capítulo 2, versículos 11 a 22, Paulo explica que nós estávamos separados de Deus e da sua comunidade, nós gentios, nós não judeus, e que Deus, por meio da obra de Cristo, Ele nos transformou em uma só família, e agora nós devemos exercer e usufruir profunda comunhão cristã uns com os outros. Então no capítulo 13, versículos 1 a 13, Paulo diz para nós que ele estava preso, mas que ele tinha essa noção muito clara da verdade de Deus, do mistério de Deus, do evangelho de Deus, e que ele era incumbido de espalhar essa verdade por todo o mundo, e que os cristãos de Éfeso não deveriam desanimar porque ele estava preso, eles deveriam continuar firmes no Senhor. De forma que, qual era o motivo pelo qual Paulo então estava orando? Meus irmãos, Deus tem grandes projetos para a igreja. A igreja é o grande plano de Deus. A igreja do Antigo e do Novo Testamento, essa comunidade única da aliança, é o grande plano de Deus para todas as eras. A igreja é a grande esperança de Deus no meio de um mundo corrupto. A igreja é o grande plano de Deus para transformar a vida das pessoas. Então, meus irmãos, é digno que nós nos coloquemos de joelhos, clamando pela igreja. A posição de ajoelhar-se não era a posição mais usual para orar. Na época do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, a posição mais comum de oração pública era colocando-se de pé e com as mãos levantadas para cima, mãos abertas em forma de súplica ao Senhor Deus. Mas Paulo não usou essa maneira mais comum. Nesta oração ele se prostra, ele se coloca de joelhos. A atitude humilde e a atitude de reconhecer que nós não somos nada, nós não temos nenhum mérito intrínseco, nós não temos nenhuma declaração para fazermos da nossa própria capacidade, muito pelo contrário, somos incapazes e precisamos da graça, precisamos da ação, precisamos da atuação benéfica do Senhor nosso Deus sobre nós. Mas quais são os pedidos que o apóstolo Paulo faz? Paulo então está de joelhos e ele está considerando tudo o que ele havia falado a respeito da igreja nos capítulos 1, 2 e 3, e por esses motivos ele se coloca de joelhos, porque a igreja tem que ser uma igreja una, porque a igreja tem que ser uma igreja santa, porque a igreja tem que ser uma igreja cheia de boas obras, porque a igreja tem que ser a igreja que proclama o mistério de Deus e espalha a verdade de Deus pelo mundo. Por essa causa, Paulo então se coloca de joelhos. E o que é que ele pede? O primeiro pedido do apóstolo está no versículo 16. E ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior.
Esse é o primeiro pedido do apóstolo Paulo, meus irmãos. O primeiro pedido da oração do apóstolo Paulo é um pedido que os cristãos de Éfeso tivessem um progresso espiritual maravilhoso ao receberem da parte de Deus um poder especial. Que vos conceda, Deus, eu estou de joelhos, e eu peço de joelhos, Deus, que o Senhor conceda aos meus irmãos, que eles sejam fortalecidos com poder. Meus irmãos, aqui está um assunto que nós cristãos conservadores muitas vezes não falamos muito. Nós cristãos presbiterianos deixamos essa área do poder de Deus como sendo uma área que pertence aos nossos irmãos pentecostais tradicionais. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos. Nós precisamos de poder. Aliás, essa é a única maneira de nós progredirmos na vida cristã. Nós precisamos que Deus nos visite de maneira especial com o poder que vem do alto. Nós não temos nada de nós mesmos e nós precisamos desse poder. Uma das coisas que me apaixona nessa oração e nesse texto é a abundância que Paulo fala. Notem, meus irmãos, qual é a quantidade de poder que Paulo pede que Deus derrame sobre os efésios? Notem aí no começo do versículo 16, Senhor, que segundo a riqueza da sua glória. Segundo a riqueza da glória de Deus? Qual é o valor da riqueza da glória de Deus, meus irmãos? Qual é a quantidade de glória que existe em Deus? Qual é essa medida? E é nessa medida que o apóstolo Paulo pede, Senhor, dê poder para os meus irmãos. Mas Senhor, não dá pouco não. Mas assim, Senhor, segundo a riqueza da tua glória, derrama poder sobre o teu povo. Esse assunto é um assunto muito importante, meus irmãos. Foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado. É por isso que nós lemos lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. E de fato Deus respondeu essa oração. O texto diz, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Meus irmãos, o que nós lemos em Atos, embora algumas partes do livro de Atos tenham a ver com a presença dos apóstolos ali naquele momento histórico, mas meus irmãos, outras partes não. Tem aspectos do livro de Atos que deveriam ser comuns no nosso meio. Tem manifestações do poder de Deus que nós lemos no livro de Atos que deveriam não ser tão estranhas no nosso meio. Nós não deveríamos ficar tão espantados se algo grandemente poderoso da parte do poder de Deus acontecesse entre nós. Meus irmãos, era para nós sermos assim como igreja. Essa é a vontade de Paulo para os Efésios. Senhor, derrama poder sobre esse povo, mas derrama segundo a riqueza da tua glória. Que eles sejam revestidos com poder, mediante o teu Espírito Santo, no homem interior do coração deles. Que lá dentro deles, Senhor, nisso que Paulo está chamando de homem interior, em outro lugar ele vai chamar de coração, que o teu Espírito habite ali, e que a partir desse centro da existência humana, que o teu Espírito derrame poder no ser deles. É esse o pedido do apóstolo, meus irmãos. Qual foi a última vez que você orou por poder? Qual foi a última vez que você se prostrou de joelhos e você clamou, Senhor, dá-me do teu poder. Senhor, dá-me do teu poder. Senhor, dá-me do teu poder. Eu não quero ser uma pessoa medíocre. Eu não quero ser um crente medíocre. Eu não quero ficar preocupado com picuinhas. Eu não quero ficar preocupado com coisas pequenas. Eu não quero que coisas pequenas atrapalhem a minha vida. Eu quero ser coberto do teu poder. Houve épocas da história da igreja que pessoas começaram a orar assim, meus irmãos. E Deus fez grandes coisas. Grandes coisas não são apenas para a época do Novo Testamento, meus irmãos. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos continua sendo o poder que está à nossa
disposição. O segundo pedido do apóstolo, e notem que o apóstolo faz uma cadeia lógica nesses pedidos. Ele pede poder para que então aconteça uma segunda coisa, para que então aconteça uma terceira coisa, para que então aconteça uma quarta coisa. É assim a estrutura desse texto. Então Paulo pediu poder, que segundo a riqueza da glória de Deus, nós sejamos contemplados com poder. Para quê? O versículo 17 então diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Qual é a segunda coisa que o apóstolo Paulo queria que acontecesse com os cristãos efésios? Paulo queria que os cristãos efésios fossem habitados por Cristo no seu coração. Esse é um pedido estranho. É um pedido estranho porque, da maneira que nós explicamos para as crianças, isso acontece na conversão, não é verdade? Na conversão, Cristo passa a habitar no coração dos crentes. E é verdade mesmo. É no momento da conversão que a gente pede a Jesus que passe a morar no nosso coração. E Ele de fato passa a morar no nosso coração. Mas o que Paulo está pedindo aqui, meus irmãos, é que essa habitação se tornasse mais clara, mais evidente e mais real. Que Cristo habite no coração de tal forma que quem está de fora perceba. Que Cristo habite no coração de tal forma que o ser humano vá se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Que Cristo habite no seu coração pela fé, de tal forma que a tua vida passe a ser uma vida alicerçada e enraizada no amor. Porque é isso que acontece quando Cristo habita no coração. Quando Cristo habita no coração dessa maneira, o amor se torna a coisa mais importante. Se torna a motivação mais importante, se torna o objetivo mais importante, se torna a coisa que nós queremos gastar o nosso tempo, se torna a nossa preocupação maior, amar e amar. O amor verdadeiro, não o amor interesseiro que busca algo em troca, mas o amor que nega a si mesmo, o amor que sacrifica-se a si mesmo, a fim de prestar algo ao outro, a fim de fazer algo pelo outro. Paulo clama: Senhor, dá poder para esse povo, mas dá poder segundo a riqueza da tua glória, para que então Cristo habite no coração deles. Notem que o versículo 16 falou que o Espírito Santo está dentro de nós. Agora o versículo 17 diz que Cristo está dentro de nós. Meus irmãos, o cristianismo é algo extremamente sobrenatural. E é uma pena que na nossa época o cristianismo venha sendo cada vez mais transformado em uma religião domesticada. Meus irmãos, não é. O cristianismo fala de coisas sobrenaturais. O cristianismo fala de um poder sobrenatural. O cristianismo fala de uma habitação do Espírito e uma habitação de Cristo dentro de nós. Essa história que nós falamos para as crianças, pede a Jesus que entre no seu coraçãozinho. Isso é muito mais do que uma maneira mais simples da gente explicar o Evangelho para os nossos filhos. Essa é a maior realidade do mundo. Cristo de fato passa a morar dentro de nós. Cristo de fato passa a habitar em nós. E qual é a evidência disso? A evidência disso é o amor. Notem que Paulo já deixou isso claro aqui: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Mas esse será o grande assunto do próximo passo dessa cadeia lógica de Paulo. Então nós vimos, Paulo se coloca de joelhos e ele clama: Senhor, dá poder espiritual ao teu povo, dá um grande poder a eles, segundo a riqueza da sua glória, para que Cristo então habite no coração deles. E então o que vai acontecer? Terceiro passo, versículos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura
e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Amor que excede todo o entendimento. Notem então que Paulo quer que os cristãos tenham poder para que Cristo habite no coração deles, a fim de que eles compreendessem, a fim de que eles tivessem compreensão e conhecimento. Compreensão e conhecimento de quê? O apóstolo nos responde: compreensão da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do amor de Cristo. Senhor, eu quero que o meu povo, Senhor, eu quero que os cristãos de Éfeso, Senhor, eu quero que os cristãos da Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, Senhor, eu quero que o Senhor os visite de maneira especial com poder. E que dessa forma Cristo habite no coração deles de uma maneira radical. E que dessa forma, Pai, eles conheçam como nunca conheceram antes a largura, a profundidade, a altura e o cumprimento do Teu amor por eles. Pai, dá essa graça ao Teu povo, que eles entendam, que eles conheçam o tamanho do amor. Essas 4 dimensões do amor de Deus por nós, ao longo da história, pastores explicaram isso da seguinte forma: o amor de Deus é largo porque ele conquista pessoas do mundo inteiro. O amor de Deus é comprido porque ele durará por toda a eternidade. O amor de Deus é alto porque ele eleva o pecador até os céus. E o amor de Deus é profundo porque ele resgata o tipo mais vil de gente e leva para morar com o Senhor. Ainda que não tenha sido esse o objetivo do apóstolo Paulo, e provavelmente não foi enquanto ele estava escrevendo, o que o apóstolo Paulo quis dizer é que ele queria que a partir do poder, a partir da habitação do Espírito, a partir da habitação de Cristo no coração, os crentes compreendessem e entendessem. Paulo usa 2 verbos: compreender e conhecer. Um tem a ideia mais teórica, e Paulo quer que você conheça teologia. Ele quer que você conheça as coisas profundas do amor de Deus por você, que a palavra explica. Mas por outro lado, ele queria que eles conhecessem. E conhecimento na Bíblia tem uma ideia mais prática. O conhecimento é a coisa experiencial. O conhecimento é aquilo que você tem depois que você comeu uma torta gostosa. Agora você conhece o sabor daquilo ali. Diferente da compreensão, que é a capacidade do químico de explicar toda aquela torta sem nunca ter provado o que está acontecendo ali. O apóstolo Paulo pede que o nosso conhecimento do amor de Deus seja tanto teórico quanto experiencial. Tanto teórico quanto de vivência. E meus irmãos, será que nós temos tido isso? A Bíblia fala coisas maravilhosas sobre o amor de Cristo, como por exemplo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante que o apóstolo Paulo pede que a gente conheça e experimente e compreenda todas as dimensões, a largura, a altura, a profundidade e comprimento do amor de Cristo. E aí como é que ele define o amor de Cristo? Esse amor que excede todo entendimento. Senhor, que eles sejam habitados pelo poder de maneira infinita, e que eles compreendam o que é incompreensível. É isso que Paulo está pedindo, que a gente compreenda o amor que ultrapassa toda a capacidade de compreensão. Qual é o último elo dessa corrente maravilhosa da oração do apóstolo Paulo? Tudo isso, Senhor, que eles sejam
revestidos com o poder do alto, que Cristo habite no coração deles, estando eles arraigados e alicerçados em amor, que eles compreendam e conheçam todas as dimensões do amor de Cristo, Senhor, a fim de que eles sejam tomados por toda a plenitude de Deus. Senhor, dá que os meus irmãos sejam tomados, conquistados, governados, possuídos por todo o tudo de Deus. Eu falei para vocês que essa oração do apóstolo Paulo é a oração mais impressionante que existe. Porque ele está pedindo, meus irmãos, que coisas absolutamente impossíveis aos homens aconteçam com os seres humanos pelos quais ele está orando. Notem que no versículo 16 ele falou da habitação de Cristo no nosso coração, da habitação do Espírito em nós, no homem interior. No versículo 17 ele falou sobre a habitação de Cristo no nosso coração. E ele termina o texto dessa forma: Senhor, o que eu realmente quero é que os meus irmãos sejam tomados por toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, o objetivo de Deus para vocês, o objetivo de Deus para mim, o objetivo de Deus para você que está em casa, é que você seja tomado por Deus. Que você seja possuído por Deus. Que os teus pensamentos não sejam mais os teus pensamentos, mas sejam os pensamentos que Deus instila dentro de você. Que as tuas motivações não sejam mais as tuas motivações da tua carne pecaminosa, mas sejam as motivações que o Espírito Santo desperta dentro de você. Que as tuas ações e reações não sejam mais as ações e reações de um homem carnal, de uma mulher carnal, mas sejam as ações e reações que Cristo teria, porque Cristo habita no teu coração. E que dessa forma, cheios de poder, com Cristo no coração, compreendendo o amor de Deus, nós fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus. Utopia? Não, meus irmãos. A história da igreja mostra que isso é possível. Aliás, eu gosto demais quando a Bíblia fala assim: irmãos, Elias era um homem semelhante a vocês, com as mesmas tentações, as mesmas fraquezas, mas ele orou para que não chovesse. E não choveu por 3 anos. É linda a introdução. O que você acha que você é pior do que Elias? A diferença entre você e Elias é Deus, não é Elias. A diferença entre você e Paulo é Deus, não é Elias. A diferença entre você e Spurgeon, a diferença entre você e os grandes homens de Deus da história da igreja, não são eles. É Deus. De forma que se o mesmo Deus dos grandes heróis da fé é o Deus que atua na minha vida, então, meus irmãos, não há limites para o tipo de crente que eu posso ser. Não há limites para o nível de santidade que eu posso atingir. Não há limites para o nível de autossacrifício, de sacrifício de mim mesmo que eu consigo fazer. Não há limites para o crente servil que consegue servir os meus irmãos. Não há limites, meus irmãos, porque o mesmo Deus é o Deus que atua em nós. E essa é a oração do apóstolo. Você achava que já estava demais? Você achava que o apóstolo pediu coisas demais? Será que o apóstolo exagerou? Então, veja como ele conclui essa oração. Ele conclui com uma palavra de louvor. E assim o apóstolo Paulo diz: ora, para aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Deus não é poderoso apenas para fazer o que Paulo pediu. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não consegue imaginar o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Você não consegue. Eu não consigo. Nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos pedir. Nós nunca conseguiremos exagerar uma oração. Não dá. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Conforme o quê? O poder. Conforme o poder dele que habita em nós. Meu irmão, você é habitado por Deus. Nada é impossível. Você é habitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nunca dê uma desculpa que você não conseguiu ser um crente melhor. Você não conseguiu fazer, você não conseguiu se negar, você não conseguiu vencer aquela tentação. Não dê desculpas. Não dê desculpas. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em você. Então tudo é possível. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, meus irmãos, que a Ele seja a glória na igreja. Que a igreja viva para a glória dele. Que isso seja real. Que separados fisicamente como estamos, que a glória de Cristo seja manifesta em nós como igreja. Que quando nos unirmos de novo, que a glória de Cristo seja manifesta em nós como igreja. Que o poder de Deus nos domine. Meus irmãos, isso é possível. Deus já visitou o seu povo de maneiras espetaculares no passado. E Deus pode ainda fazer isso hoje. Deus já visitou pessoas de maneiras espetaculares no passado. E Deus pode fazer isso com você. Que assim Ele receba toda a glória na igreja em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Santo e Eterno, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós temos todo esse poder à nossa disposição e nós vivemos de maneira tão acanhada. Somos como pessoas que ficam se satisfazendo com pouco, quando o Senhor nos oferece tanto, 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 tanto. Senhor, visita-nos com o Teu poder de maneira especial. Dá-nos a graça, ó Pai, de recebermos da parte do Teu Espírito uma ousadia, uma intrepidez, um poder especial que vem do alto. Pai, realiza grandes coisas no nosso meio, realiza grandes coisas na nossa igreja local, realiza grandes coisas na nossa vida pessoal, na nossa família. Ó Deus, visita-nos com o Teu poder, visita-nos com o Teu poder, visita-nos com o Teu poder. Ó Deus, visita-nos de maneira especial com o poder do Teu Espírito, para que dessa forma Cristo habite no nosso coração como nós nunca sentimos antes. Que seja cada vez mais Ele e cada vez menos nós. Deus, que a gente aprenda a viver como João. Convém que ele cresça e que eu diminua. Pai, que seja Cristo em nós.
Que possamos dizer com Paulo: agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E dessa forma, ó Pai, que a gente conheça e compreenda o multidimensional amor de Deus por nós e o amor que nós somos chamados a compartilhar com os outros. Para que assim, ó Deus, nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Pai, visita-nos, Deus. O Senhor pode fazer muito mais do que isso. O Senhor pode fazer muito mais do que tudo quanto nós conseguimos pensar, imaginar ou pedir, conforme o Teu poder que opera em nós. Assim, ó Deus, que ao Senhor seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos os séculos. Amém.